Olá, meninas, paz do Senhor. Eu estou aqui para anunciar para vocês um novo projeto. Há muito tempo que as pessoas vêm pedindo para eu estar gravando alguns vídeos e nós decidimos iniciar esse projeto que chama Mulheres Cheias de Graça. Então nós vamos estar com esse material muito bom, que é o meu segundo livro, Mulheres Cheias de Graça e Mulheres que São a Desgraça. Eu sei que é um tema muito forte, um tema muito polêmico, mas foi o tema que Deus colocou no meu coração. E a graça de Deus é algo muito lindo e maravilhoso nas nossas vidas, né? E a falta da graça de Deus significa desgraça, uma vida de desgraça. E muitas vezes nós erramos, né? Porque nós desprezamos a graça de Deus na nossa vida. E aqui nós abordamos mulheres que não são tão comuns. Tem duas ou três que talvez vocês já ouviram muito falar sobre ela, mas outras não. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje de cada uma delas, assim por cima, porque nós iremos estar trabalhando uma por uma durante esse tempo aí que nós vamos estar juntos daqui para frente. A primeira mulher que nós vamos falar é sobre Jezabel, né? Que Jezabel é considerada a mulher idólatra e rebelde. E nós vamos trabalhar muito esse tema, o que é submissão, porque muita gente pensa que submissão tem muito preconceito com relação à palavra submissão, mas submissão quer dizer seguir uma missão estabelecida. E quando essa missão ela não é dada, nunca haverá submissão. Então, para haver submissão, é preciso que haja sacerdócio, né? E nós vamos estar trabalhando sobre isso, né? Sobre esse tema, que submissão não é uma coisa má, não é uma coisa que dói, é uma coisa que faz parte do projeto de Deus para nós como mulheres. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida com isso. A segunda mulher que nós vamos falar é Herodíades, né? Esposa de Herodes, aquela mulher que foi muito manipuladora. Nós vamos falar sobre esse espírito, a manipulação, de que forma nós mulheres não manipulamos, né? Nós não gostamos de manipular para que a nossa vontade aconteça e seja estabelecida. E às vezes a manipulação, ou quase sempre, ela traz consequência. E nós vamos falar sobre isso. A outra mulher é a mulher de Potifar. E o tema que veio sobre mim para ela foi a mulher sedutora, né? De que forma você seduz, para que você seduz. Vamos falar sobre os tipos de sedução. Sedução saudável que é feita entre os cônjuges e as pessoas casadas, né? A sedução da mídia, como ela nos seduz, né? E as consequências da sedução. Nós vemos que aquela mulher, ela tentou seduzir José de todas as formas. E a gente vai falar para que você se você veste para seduzir, ou se veste por prazer. Nós vamos estar abordando vários temas. Outro que nós vamos falar é sobre a mulher de Ló, a mulher materialista, né? Esse tema foi muito engraçado, que eu estudei muito ele. E foi uma coisa super surpreendente para mim, como muitas vezes nós somos enredados, né, no materialismo e gostamos de compramos mais do que precisamos. Então aí nesse livro você vai ter base, como organizar suas finanças e tudo mais, né? O que fazer para que a gente não se torne uma pessoa materialista. Nós sabemos que a esposa de Ló perdeu muito pelo materialismo, né? Outra mulher é Mical. Mical é uma mulher que ela tinha tudo para ser a mulher. Ela foi a primeira esposa de Davi, mas Mical sofreu algumas perdas durante o caminho que deixaram ela muito amargurada. Ela sentiu muita amargura, foi trocada, desprezada, depois de novo brincaram muito com a vida de Mical, e isso trouxe muitas marcas na vida dela. E nós vamos estar falando sobre as consequências da amargura e como se livrar dela. Nós temos outra mulher que é Betseba. Betseba, nós vamos falar sobre como você
se comportar para evitar o assédio. Nós sabemos que ela foi assediada numa situação em que ela não poderia, entre aspas, dizer não, né? Em uma sociedade totalmente onde o homem tinha o domínio, ela sofreu as consequências da sua decisão. Ela ia ter consequências de qualquer jeito, dizendo sim ou não, né? Mas com certeza o não dela ia evitar muita coisa. E ela pensou que estava perdendo, né? Muitas vezes, quando a sedução vem, as pessoas pensam, eu tenho que ceder, né? E com isso não mede as consequências. Como se livrar do assédio sexual no trabalho, na escola? É o que fazer para evitar o assédio. Nós vamos trabalhar esse tema com Betseba, né? A outra mulher que nós vamos falar é Lia, a mulher que sofreu. Para mim, Lia é uma das mais queridas, porque foi a mulher que sofreu um problema muito sério. Ela foi rejeitada, né? Lia, ela sofreu a rejeição dentro do casamento, né? Ela foi dada para um homem que não a amava e ela teve que conviver com isso, né? O desprezo de não ser a preferida, mas Deus abençoou Lia profundamente, né? E ela se tornou a mãe de Judá e daí nasceu Jesus, o leão da tribo de Judá, que nos restaura de toda rejeição. Nós vamos estar falando sobre os traumas que a rejeição traz, de que forma que você pode se livrar desses traumas, você que foi rejeitada, né? E eu tenho certeza que Deus vai curar a sua vida. Outra mulher que nós vamos falar é Tamar. Tamar, a mulher que não se conformou com a desgraça. Tamar, ela foi deixada de lado em uma situação muito séria. Foi culpada por coisas que ela não fez, que ela não tinha nenhum domínio, que era sobre a vida, né? Os 2 primeiros maridos dela morreram, ela ficou viúva, enfrentou uma situação muito grande ao ponto de se transformar em uma prostituta, né? E esse é um tema bem polêmico, porque nós vamos falar sobre as causas da prostituição, como lidar, o que fazer, de que modo tratar. Eu tenho convivido com pessoas que saíram da prostituição e por trás de cada prostituta há uma história. E nós vamos estar trabalhando isso, conversando e vendo que um Deus tão maravilhoso, Ele é tão tremendo que Ele cura, sara e restaura, não importa de onde você veio. O importante é depois que você aceitar Jesus, para onde você quer ir, né? Para onde você vai. Então, assim, é um tema muito forte. Nós vamos falar um pouco sobre tráfico humano, né? Como evitar, porque às vezes as pessoas saem, recebem convite dos seus países e não checam, não procuram saber de onde é, e muitas pessoas têm passado por essas tribulações. Eu conheci uma menina que ela ficou 5 anos ela ficou como escrava sexual. E ela tinha 3 filhos, e ela era da Romênia, ela tinha um filho de cor escura, né? Ela tinha um filho negro, ela tinha um filho asiático e ela tinha uma filha com as características europeias. E ela não sabia quem eram os pais daquelas crianças, né? E sofreu muito durante 5 anos como escrava sexual. Nós vamos também estar abordando esse tempo. A outra que nós iremos falar é uma mulher chamada Maria, né? Tão conhecida e tão pouco pregada. Nós temos alguns preconceitos com relação, nós evangélicos temos alguns preconceitos com relação a Maria, né? Mas não é à toa que quando o anjo chegou para Maria, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, né? E Maria, aquela virgem tão simples, né? Em uma situação, em um mundo tão que ela não podia ter nenhuma expectativa, e Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. E nós damos graça por essa mulher que eu fico pensando que Deus viu em Maria ao ponto de dizer, ela serve. Então ela mesma se caracterizou. Quando ela fez o cântico, ela falou, eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade.
Então eu tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção nas nossas vidas. Nós vamos aprender muito. Não é porque é meu, mas ele é bom, eu sei que é, né? E eu tenho certeza que quando Deus ele gera alguma coisa, porque ele tem um propósito muito grande. E eu espero mesmo que você seja abençoada e que todas as desgraças saiam da sua vida e você passe a ser uma mulher cheia da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.